Estou aqui hoje para falar da terceira ferida emocional, que é a ferida da humilhação, tá? Lembra que nós já falamos de duas? A rejeição, o abandono. Hoje nós vamos falar da ferida da humilhação, que fica na nossa alma, que fica impressa na nossa célula, tá? Então, quem possui a ferida da humilhação, tá? Ela vê o mundo e ela se sente menor, tá? A ferida que está na alma, que está impressa na célula dela, ela vê o mundo pela ferida da humilhação, ela se sente menor. Ela é masoquista por natureza. Masoquista por natureza, permeia a sua vida assim, no ter, no fazer, para ser alguém que os outros gostariam que ela fosse. Com medo de ser rejeitada, essa pessoa sente vergonha de si mesma muitas vezes, afinal é masoquista, ela precisa sofrer, né? A humilhação pode vir, de uma somatização da rejeição quando criança. Então, quando a pessoa se sente humilhada, ela se sente muito pequena em relação ao outro. Sente vergonha do que fez ou deixou de fazer, às vezes nem fez alguma coisa, mas sente vergonha, tá? Como ela é masoquista, muitas vezes ela engorda como uma forma de punição, tá? Muitas vezes, gente, eu não tô dizendo que são todas, mas as pessoas que são gordas, ela às vezes vão criando camadas no seu corpo físico como uma forma de punição ou até de proteção para não se sentir rejeitada pelas pessoas. Então é como se fosse uma máscara, ela usa uma máscara de proteção para que ela não sofra, tá? É como se ela tivesse dissesse assim para o mundo: eu gostaria de ocupar um espaço na sociedade, mas eu não consigo, tá? Então a pessoa que sofre com a ferida da humilhação, ela pode ser uma pessoa gorda, tá? Porque ela vai criando camadas no seu corpo para se proteger do sofrimento que a humilhação traz para ela. Ah, mas de repente eu não lembro de ter sido humilhada por ninguém, porque isso daí pode vir até antes do nosso nascimento, tá, gente? Mas assim, um exemplo de uma humilhação, às vezes, que a pessoa sofre. Por exemplo, você é criança, você tá toda bonitinha, arrumadinha para uma festa, tua mãe, teu pai coloca você ali sentadinha e fala: ó, não saia daqui porque você vai passear, você vai para uma festa. Porém a criança vê os amiguinhos, vai brincar, vai rolar, lá. Daí a mãe chega, vê aquela cena e daí ela pega a criança pelo braço na frente dos coleguinhas e fala assim: eu não falei que era para você ficar sentado? Isso é uma humilhação, tá? Isso é uma questão que afeta o ego da pessoa, que fere a alma da pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela pode, durante o seu caminhar na vida, ela pode começar a criar capas de gordura no seu corpo, que é uma forma de proteção, tá? Uma forma, ela quer dizer para o mundo: eu quero que o mundo me veja, mas eu preciso me proteger dele também, tá? Se ocupa de alguém para esquecer de si mesmo, então ela tá sempre assim, se servindo de alguém para se esquecer de si. Quanto mais carrega os outros nas costas, quer dizer, quanto mais ela faz para o outro, mais ela esquece dela. Mais ela esquece das coisas que ela não aguenta na vida dela. Mais ela esquece de quem ela é. Então, ela se ocupa dos outros porque ela fala assim: você aguenta carregar, porque afinal ela é a masoquista, ela precisa ser vista de alguma maneira. Então o masoquista, ele parece fazer tudo pelos demais, mas na realidade age dessa forma para criar limitações e obrigações para proporcionar a sua própria felicidade. Então ela tenta se ocupar dos outros para que ela não tenha um compromisso com ela, para que ela procrastine em relação a si.
em busca das suas obrigações, em busca da sua felicidade. Então ela cria limites, ela cria obstáculos para a sua própria felicidade, para o seu próprio modo de viver, né? Então, e no fim das contas, essa pessoa ainda traz, às vezes, na sua boca a palavra assim: nossa, a outra pessoa abusa de mim, né? Ela vem, ela sabe que eu faço, ela abusa de mim. Então, é uma maneira dela, sabe, se justificar quanto às limitações que ela cria para si, quanto aos obstáculos que ela cria para si também. É controlador, assim, por medo de sentir vergonha, tá? Como uma mãe que veste seus filhos assim da melhor maneira, é um exemplo. Uma mãe que veste seus filhos da melhor maneira pelo medo das outras pessoas fazerem chacota com ela ou entrar no julgamento com ela. Tipo, ela anda bem vestida, mas os filhos ela não veste bem, entendeu? Então esse tipo de julgamento não cabe. Não cabe. Então ela tenta fazer as coisas para não ter, pelo medo de ser envergonhada por alguém de alguma forma. Mas no fundo, ela sente vergonha como mãe se tortura e se humilha. Quando ela se sente envergonhada, pela vestimenta que ela põe nos filhos ou por qualquer outra situação, ela se tortura. Porque nós, gente, nós mesmos somos os nossos julgadores, né? Juízes, condenamos e mandamos para a cadeira elétrica. Então, nós somos o pior carrasco, nós mesmos, tá? Então, essa mãe, quando ela sente vergonha, ela se tortura, ela se humilha dizendo para si: que mãe que você não consegue nem fazer isso para os teus filhos direito. Que mãe que você não consegue nem vestir os seus filhos direito. Que mãe que você não consegue nem fazer uma comida, entendeu? Então ela vai criando assim ilusões de pensamento, de forma de pensar mais negativo possível sobre si. E nesse caso ela não vai cumprir o seu papel de mãe realmente, porque ela está criando, ela já está dizendo para ela que ela é esse tipo de mãe, tá? Possui dificuldade assim de se expressar, de expressar as necessidades que ela tem, já que ela não se atreve a falar porque ela sente vergonha e ela sente medo de envergonhar alguém através da fala dela, tá? Então é o tipo de pessoa que se guarda, né? Que se fecha, né? Possui dificuldade de expressar as necessidades. Poxa, gente, num relacionamento ela vai ter dificuldade de expressar o que ela precisa do companheiro dela. De repente, na hora, na vida sexual dela, ela tem medo de dizer para o companheiro dela do que ela gosta ali naquele momento. Entendeu? Então ela se fecha, ela prefere satisfazer o outro do que ter o prazer que ela quer. Então, gente, ela se fecha para si, ela cria obstáculos para si. Na vida sexual, na vida amorosa, na vida profissional, na vida com os amigos, na roda social, tá? Faz tudo para se sentir útil de repente, né? Ela quer se mostrar útil. É uma forma de ocultar essa ferida na sua alma. Então, é uma forma de ela não pensar que ela sofre humilhações. Tem uma tendência à codependência de alguém, então ela tem sempre que estar na dependência de outra pessoa. Então, assim, ela oculta a ferida da humilhação, mas eu vou dizer, gente, que nem sempre a pessoa sabe que ela vivencia essa ferida na alma, tá? Nem sempre, porque às vezes é inconsciente. É uma coisa inconsciente. Eu posso fazer uma avaliação aqui e através da radiestesia eu verifico quais são as feridas que aquela pessoa carrega na alma, tá? E dali a gente começar a trabalhar essas feridas que estão impressas na sua célula, tá? Então ela tá sempre assim, precisando de viver na dependência de outra pessoa, precisando do apoio de outra pessoa, precisando ajudar outra pessoa na bela desculpa de que eu preciso ajudar aquela pessoa porque na verdade eu estou procrastinando comigo, entendeu?
que na verdade eu estou deixando de fazer para mim. Então é uma desculpa que eu tenho. Enquanto eu estou ajudando o outro, eu estou pondo limitações no meu auxílio para comigo mesmo, né? Então, ó, a pessoa ela passa a não se olhar, a não ver o que ela precisa fazer para ela. Então, enquanto eu estou na codependência de alguém, quer dizer, a codependência pode ser desde que alguém esteja fazendo algo por mim, ou que eu esteja fazendo algo pela pessoa. Porque enquanto eu ocupo minha mente com a outra pessoa, eu não preciso ocupar minha mente comigo. Eu não preciso lembrar que eu vivencio a ferida da humilhação. Eu não preciso lembrar que eu tenho que traçar um caminho para eu ser feliz. Eu não preciso lembrar que eu preciso pôr metas para minha vida. Eu não preciso lembrar que eu preciso pensar positivo. Entendeu? Então é assim, ó, essa pessoa, geralmente ela sabe, faz tudo para se rebaixar perante as outras pessoas, pois ela não pode ver os outros enxergando como se ela fosse alguém especial e importante para a vida das pessoas. Então ela é especialista em se rebaixar, ela fala assim, não é isso tudo que você está falando. Quer dizer, ela mesma se rebaixa, ela se diminui. Ela mesma faz isso consigo. Por quê? Porque ela não é capaz de aceitar elogios, ela não é capaz de aceitar que ela é uma pessoa especial, importante na vida das pessoas, tá? Ela fala em diminutivos, como eu tive uma pequena ideia. Espere um pouquinho. Olha, um pouquinho de atenção. Então ela fala, escreve, ela tem... E isso você pode enxergar na vida dela, gente. Tá? Você pode enxergar na vida dela. Deixa eu arrumar aqui que tá... Que a pessoa, ela projeta para fora o que ela sente. Por exemplo, às vezes ela vai comprar um carro, ela compra um carro pequeno. Porque ela se sente, dentro de um carro grande, ela se sente muito menor, muito menor. A casa, ela vai comprar uma casa pequenininha. E assim vai, entendeu? Com as outras coisas. Então você, ao invés, ela tem a possibilidade de comprar um carro maior, mas ela escolhe o menor. Por quê? Porque ela se sente essa pessoa pequena e ela precisa ocupar os espaços. E quando ela ocupa os espaços num carro grande? Nunca, né? Porque ela precisaria se abrir muito, ela precisaria expandir muito a consciência para ocupar o espaço dentro daquele carro. E a pessoa ela tem a mania de falar sempre no diminutivo, sente culpa por tudo e ainda carrega a culpa dos outros. Quando acaba uma relação, por exemplo, a culpa, ela se sente culpada porque acabou uma relação. Entendeu? Então, ela se sente... E nem sempre, gente, quando se termina uma relação, existem 2 culpados ali. 50% de cada um, tá? Então, o culpado não é só um. Mas a pessoa me traiu, me não sei o que. Não. Mas para ela chegar a essas vias de fato, houve todo um caminho percorrido pelo outro. É tipo o copinho d'água, né? Que você põe embaixo da torneira que tá pingando. Daqui a pouco aquilo lá começa a transbordar porque você não está olhando para você. Você não está olhando o que está escapando, a energia que está escapando. Então daí a pessoa se sente culpada, o outro se sente assim, acabou meu relacionamento, eu sou o culpado. Não existe um culpado, tá? Bom, e também não existe acusar, ela é o culpado por ter terminado o meu relacionamento, ou ele é o culpado por ter acontecido isso na minha vida. Não existe, tá bom? Então, a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela tem o hábito de assumir a responsabilidade por algo que ela não teve não foi a culpada sozinha, tá? Que não deu a causa somente para ela. Então ela traz situações para ela que forçam a se sentir mais humilhada ainda,
mais humilhada, mais constrangida. Exemplo, se ela se relaciona, por exemplo, com alguém que bebe muito, tá? Por exemplo, em uma festa, essa pessoa bebe, fica muito bêbada, faz um show, dá um escândalo, né? Ou se ela se relaciona com alguém que dá em cima de todo mundo, num ambiente público, ou ainda pior, uma pessoa que vai num restaurante e se suja a hora que tá comendo, derruba, sabe? Então aquela pessoa, ela se sente a culpada por tudo isso, sendo que não, é o outro que é displicente também, que tem, entendeu? Então a ferida da humilhação, gente, você pode perceber as pessoas que elas vão, muitas delas carregam a gordura no corpo, porque elas vão pondo capas e capas de gordura no seu corpo, tá? Então, necessariamente as pessoas não querem ter esse olhar para a cura das feridas. Essas feridas, elas estão colocadas, impressas na nossa célula, na nossa alma. Então, o processo de cura é a retirada dessa ferida do sistema, tá? Desse sistema de culpa, de masoquismo, e trazer novas programações para a vida dessa pessoa, fazer uma ressignificação, programações novas, saudáveis para a vida dela. Por quê? Porque como que ela vive na culpa a vida inteira? Como que ela vive fazendo para os outros e não faz para si? Como que ela vive nesse processo de engorda, 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 engorda? Como que ela vive nesse processo de tudo eu preciso ter uma pessoa para ser dependente, para eu cuidar, para que eu não olhe para minha vida com clareza? Então, a transformação para essa ferida, gente, consiste em mostrar a importância do mundo, né? A importância para o mundo que ela vive, para o seu exterior, de como ela é realmente. O que vai permitir que ela viva cada vez mais, né, de maneira autônoma. Vai fazer ela se sentir um instrumento útil ao universo, mas de uma outra maneira, tá? Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, e a gente vê que a pessoa carrega, se sentiu menor em algum processo, a gente vai fazer esse tratamento fazendo a cura da criança ferida, gente, tá? Então, a gente vai ressignificar essa criança ferida que existe dentro dessa pessoa, levantando quais são os seus medos, que muito provável esses medos é um medo de brilhar, é um medo de julgamento, há um medo dessa pessoa ir para o sucesso, abraçar o sucesso, porque tem esse medo que começa a ser levantado do julgamento. Então, a gente vai vendo o que essa pessoa pensa de si, quais as formas de pensamento ela tem sobre si, entendeu? Então, quais as formas de pensamento que pode estar inferiorizando essa pessoa, como, por exemplo, eu sou uma fracassada, eu não valho nada, eu sou culpada, tá? Então, isso pode ser a criança ferida que está dentro dela. Então, se ela pensa assim, ela atua dessa maneira também e se comporta dessa maneira. E quando a gente retira do campo vibracional dela, através de várias técnicas, através de várias terapias, de várias formas, gente, a gente vai começar a ver de onde vieram esses medos e pensamentos negativos, a gente vai ressignificando, a gente vai vendo de onde ela comprou alguma situação, algum pensamento, e vendo o que ela ganha realmente pensando dessa maneira. Então, na maioria das vezes, há um ganho secundário, que está alimentando essa ferida. Eu pensando assim, eu sou mais querida pelos meus amigos, de repente. É um ganho secundário, entendeu? Ninguém me julga, me joga olho gordo, entendeu? Por exemplo, quando eu me mostro... um exemplo aqui, quando eu me mostro muito pronta para as outras pessoas, quer dizer, eu ajudo, tem um segundo significado esse ajudar, que é o quê? Eu fazendo pelo outro,
Eu tô alimentando aquela ferida, tá? Porque eu pensando assim que eu estou ajudando as outras pessoas, as pessoas, os meus amigos vão me querer bem, vão me olhar de uma maneira diferente, eles não vão me julgar, eles não vão jogar olho gordo em mim, nas coisas que eu faço, tá? Então, esses passos são um guia para despertar a consciência dessa pessoa, porque quando eu ajudo, sou pronta, né? Estou sempre pronta para ajudar todo mundo, mas não estou pronta para me ajudar. Eu estou pronta para falar sim a todo instante, mas não estou pronta para falar os nãos que a vida me pede. Então, isso é alimentar a ferida que eu carrego. Nós falamos, tem lives minhas aí para quem não assistiu, gente, que eu falo da ferida da rejeição, da ferida do abandono, e agora essa aqui é a terceira ferida, que é da humilhação. Muitas das vezes, gente, porque eu disse, como consteladora, eu disse que tudo começa nos nossos pais, tá? Mas nós temos que ter essa sabedoria de entender que, às vezes, é inconsciente até nos nossos pais. Por quê? Porque quando eles lançam essas feridas em nós, eles estão tentando fazer da melhor forma possível que eles conhecem, que eles aprenderam, entenderam? Então, quando eu me lanço para o mundo tentando somente ajudar as outras pessoas, é porque eu preciso ficar nessa codependência, porque eu estou alimentando essa ferida da humilhação em mim. E quando eu estou alimentando essa ferida, para quê? Porque as outras pessoas não me julguem. Para que as outras pessoas olhem para mim e falem assim, ai, que pessoa maravilhosa que ela ajuda todo mundo. Olha, ela está sempre pronta para ajudar. Mas e quanto ajudar você? E quanto a eliminar essa ferida de dentro de você? Da sua alma, da sua célula que está lá impressa. Como é que fica? Porque enquanto eu estou ajudando o outro, para as outras pessoas não me julgarem, eu não estou olhando para mim. Eu não estou traçando o meu caminho da felicidade. Eu não estou traçando as minhas metas e objetivos. Eu não estou sendo quem eu sou. Né? Então, gente, dentro desse contexto, mostrar para essa pessoa, né, um guia, como se fosse um guia para despertar a consciência, mostrar para ela que a culpa não existe. Porque assim, eu tomo muito por mim, a minha vida, eu tenho que trazer exemplos da minha vida, porque eu era uma pessoa muito disposta, né, a receber, a trazer, e todo mundo vinha para minha casa, e eu tava sempre assim, eu achava que eu tinha que, acordar cedo, fazer o café da manhã e já emendava com o almoço e depois pro café da tarde. Eu sempre estava muito, assim, disposta a fazer pelos outros, mas ninguém estava disposto a fazer por mim. E enquanto eu fazia, não estou culpando as pessoas, gente, veja bem, porque a pessoa que está na ferida da humilhação, ela culpa, geralmente ela vai culpar o outro por não fazer por ela, mas não estou culpando. Sabe por quê? Porque enquanto eu fazia para os outros, eu não olhava para mim. Eu não precisava olhar para mim, para as minhas dores. Eu não precisava traçar o meu caminho da felicidade. Eu não precisava saber o que eu queria da minha vida. Eu não precisava ir atrás ou brigar com as pessoas para impor a minha vontade, da minha personalidade. Então eu deixava, daí todo mundo olhava, olha, né, o masoquista, não é? Que gostava de sofrer, a coitadinha. Então a vítima, eu me punha no lugar da vítima, eu me punha num lugar de masoquismo. Por quê? Porque, gente, eu carrego essa ferida comigo. Aliás, eu carrego duas. Eu carrego da rejeição e carrego a ferida da humilhação na minha alma. Não culpo meus pais, porém, eu preciso tratar. A partir do momento que eu tenho consciência dessa ferida, eu preciso ir em busca. O que está alimentando isso em mim? Quando eu descobri o que estava alimentando isso em mim, basta. Agora eu vou olhar para dentro. Eu vou olhar para mim. Agora eu vou olhar para mim. E foi quando houve uma explosão e que as pessoas se assustam com essa explosão. Não é?
Então, gente, quando nós carregamos esse guia de culpa, é como se fosse um holograma criado num sistema de controle da nossa mente, tá? E esse controle, ele faz com que eu fique vendo e olhando para essa culpa e me sentindo culpada o tempo inteiro e me colocando para baixo. Olha, eu podia fazer mais, não fiz mais pela pessoa. Olha, eu podia ter feito isso. Olha, eu podia ter ficado nessa relação, mas não deu. Olha, eu podia ter aceito aquele negócio. Ah, eu podia ter ficado no meu trabalho, mas eu não... Entendeu? Então esse holograma faz com que a gente crie culpas em cima de culpas, sendo que não existem culpados, tá? E a pior das vibrações que a gente tem é você se colocar nesse lugar, tá? Nesse lugar, e é difícil você enxergar esse lugar em que você se coloca. Muitas vezes você precisa de ajuda, de um terapeuta, do profissional, entendeu? Então, como é que eu comecei a olhar para esse lugar em que eu me encontrava? Quando eu comecei a enxergar esse lugar em que eu me encontrava, onde eu fazia tudo para todo mundo, só que ninguém fazia nada para mim, né? Foi uma questão de uma explosão, uma reviravolta. É como se abrisse um portal na minha frente e falasse assim para mim: olha, vamos ressignificar tudo isso dentro de você e você tem que projetar teu caminho da felicidade. Você tem que projetar o teu caminho de abundância, você tem que projetar o teu caminho buscando o que você quer realmente para você, né? Então, esse ressignificar esse sentimento de culpa, de humilhação, é complicado. Porque assim, eu faço ferramentas comigo o tempo inteiro. Porque são dores, são feridas que estão na alma, na célula, impressa, ali, colada. Entendeu? Então, gente, a pior vibração que tem é essa. Porque depois vem em seguida a vergonha. A culpa vibra no 30 Hz, gente. O sentimento de culpa, ele vibra no 30 Hz. Sabe qual que é a vibração do vírus do Covid? 25 Hz. Enquanto que a alegria, ela vibra 540, ela tá lá em cima vibrando. Então, se o seu corpo não tá vibrando essa energia de alegria, não tá vibrando essa sensação assim, gente, tá errado. Porque a gente tem que vibrar de 540 para cima. Sabia? Então aqui, se a gente for falar do sistema búdico, né? Ele não traz culpa, ele fala, você aprende e segue. Não tem que voltar, quer dizer, reencarnar a culpa para consertar algo errado e o pecado, você aprende, segue, você aprende com aquele erro, você segue e ilumina. Então, gente, lembra que eu falei nas cartas de Cristo, quando eu falei que Jesus falava naquela carta, filho, não existe o caminho certo ou errado. Se você fala para mim, pai, eu vou por esse caminho, ele olha para você e fala assim, pode ir, meu filho, experimente. Daí você vai lá, quebra a cara e fala assim, pai, deu errado, deu ruim, posso voltar? Ele vai falar, filho, pode voltar, você é meu filho. Daí você pega que ir pelo outro caminho, ele fala, vá filho, experimente. Então, esse negócio de assim, você vai pro inferno, você pecou, você vai pro inferno, não existe isso, e existe você errar de alguma forma, você aprender com o seu erro e você se iluminar. Entendeu? O que é a iluminação? É você descobrir, você ressignificar os seus erros e acertos, você ressignificar. Você olhar para aquilo como um aprendizado. Você olhar para aquilo e falar, olha como eu evoluí, como eu cresci. Tá? Agora, se você é uma pessoa que codependente, né? Que sofre para se desligar das pessoas, que sofre para seguir o seu fluxo, que você quer salvar o mundo, menos você mesmo, né? Então, aí temos um grande problema na tua frente, no teu caminho, porque assim, se eu sofro, eu preciso seguir o fluxo.
O fluxo pode ser eu dar um passo para trás, ou pode ser eu seguir em frente também. Vai do meu entendimento, da minha compreensão, porque assim, nós fomos colocados aqui nesse momento no planeta para evolução. E de repente é assim, ó, você está junto de uma pessoa, você quer evoluir, chegar à luz, a outra pessoa fica estática, estagnada, parada. O que você faz? Você volta e fica lá naquela vibração baixa? Ou você segue o seu fluxo? Siga seu fluxo. Sabe, é algo maior dentro de você que fala e grita. Siga seu fluxo. Agora, se a pessoa que está ali, ela ressignifica o que ela sente, os pensamentos, a pessoa que é, os pensamentos que ela tem, ela ressignifica aquela situação, ela ressignifica que ela está junto de uma outra pessoa que está brilhando, que está crescendo, que está evoluindo espiritualmente. Gente, o negócio nosso aqui, evoluir materialmente, não está com nada, evoluir espiritualmente, tá? Lógico que quando você evolui espiritualmente, as entidades, o nosso lado espiritual, a espiritualidade, ela vai fazer com que você consiga alcançar o material para viver aqui, nesse planeta, tá? Mas assim, se aquela pessoa começa a entender, opa, eu preciso mudar minha vibração, porque a minha vibração tá baixa, tá para baixo do que fiofó de cobra, eu preciso evoluir, acompanhar o meu companheiro ou minha companheira, quem seja, eu preciso evoluir, né? Mas não. E quando isso começa a bater forte em você, gente, que você tá evoluindo, tá virando, tá crescendo pro lado da luz e tem uma pessoa ficando na sombra, que não enxerga, que não vê a situação, você tem que ir para o fluxo. É fluir. Nós estamos aqui para fluir. Então, se eu carrego a minha ferida da humilhação, gente, tá? São 5 feridas. Eu vou falar depois da ferida da traição e da injustiça, tá? Então, se eu carrego a ferida da humilhação comigo, eu posso estar trazendo isso antes mesmo, na hora da minha concepção, quando aquele espermatozoide, aquele óvulo explodem numa junção. Eu já posso estar trazendo dali. Por quê? Porque nossos pais inconscientemente podem ter colocado ali. E fora o que eu trago da ancestralidade, que são 7 gerações atrás de mim, né? Que houveram ali atrás rompimentos, derrotas, misérias, riquezas, loucuras, pessoas que pudessem ser até assassinas, bandidas, doentes, nós não sabemos. Entendeu? Nós não sabemos. Então, tudo isso já vem quando explodiu o esperma com o óvulo ali, o espermatozoide e o óvulo, eclodiu naquela nova célula, trazendo um DNA, ó o sinal do DNA em Libras, DNA. E esse DNA já vem com as memórias nele. Entenderam? Então, se eu tô carregando essas memórias, pode ver, às vezes as pessoas elas tendem para a obesidade. Por quê? Porque elas vão formando camadas. É uma persona que ela vai vestindo, tá? Então, ela vai criando camadas, tá? Nela, no corpo dela. Só um minutinho aqui. Estão me perguntando um negócio aqui. Tô respondendo, só que eu tô em live, para entrar na live. Então, elas vão criando máscaras, personas, que ela vai carregar até hoje. Lembra da rejeição que eu falei para vocês? A máscara da pessoa rejeitada era a máscara do escapista. A do abandono era do dependente. E a da humilhação é a máscara do masoquista. Da pessoa se fazer de vítima, tá? Porque se a pessoa for do sexo, a máscara da humilhação, ele é criado normalmente pela mãe. Por quê? Porque é a mãe que lida diretamente com os filhos, com a criança. É a mãe que fica brava quando o filho se suja, às vezes na frente. Lembra do exemplo que eu dei? É um exemplo simples, gente, mas que
marca a vida da criança. Só que hoje eu falo assim, né? Antes eu tivesse todos esses conhecimentos e toda essa cabeça quando eu fui mãe lá atrás. Mas infelizmente, quer dizer, ou felizmente, tá? Ou felizmente, porque Deus é perfeito, Deus não erra, né? Às vezes a gente pergunta por que Deus faz a gente adquirir esse conhecimento somente agora e não lá atrás, né? Então, Deus é perfeito, eu não vou pôr em dúvida aqui a perfeição dele. Então, quando eu visto a máscara do masoquismo, eu me ponho no lugar de vítima, né? Eu busco a humilhação de maneira inconsciente. Eu busco ser humilhado pelo meu genitor o tempo inteiro. Quer dizer, a rejeição, a máscara da rejeição, lembra que eu falei? O que tem a ferida da rejeição, ele tem problema com o mesmo sexo. Então, se ele for mulher, né? Com a mulher, se ele for homem, tá? Então, o do abandono é o sexo oposto. Por exemplo, eu sou mulher, se eu tivesse a máscara do abandono, o meu problema seria com o meu pai, é o sexo oposto. Se eu fosse homem, seria com a minha mãe. A do masoquista é pelo mesmo sexo, é criado normalmente pela pessoa do mesmo sexo. Se eu sou homem, pelo meu pai, se eu sou mulher, pela minha mãe, tá? Então aí, gente, vem uma pessoa que é super sensível, que tem medo de passar às vezes vergonha, que tem, vai criando essa máscara, né? Vai desenvolvendo o corpo dessa maneira. Então, às vezes ele tem o corpo arredondado, o pescoço largo, tem tensões no rosto, ele se recompensa através de comida, gosta de comer muito, né? Gosta de comer bem e muito, tá? Então, gente, essas pessoas precisam entender que existem ferramentas para tratar isso, tá? Ah, mas sempre a pessoa tem que ser gordinha ou gordinho? Não. Às vezes eu posso adquirir gorduras no meu corpo em determinados lugares porque eu estou me protegendo. A gordura é uma maneira de eu me proteger para eu não sofrer, tá? Para eu não sofrer. Então, eu não preciso sofrer com a fala das outras pessoas ou com o pensamento das outras pessoas. Então eu crio capas de gordura em algum lugar do meu corpo ou no meu corpo todo, tá? Geralmente o pescoço é mais largo, ok? O pescoço é mais largo, o corpo é mais arredondado. Então, gente, vocês precisam saber que para curar essas feridas existem sim ferramentas, tá? Junto com o terapeuta holístico, dá pra gente fazer muito isso na ferramenta da PNL, do Theta Healing, dá pra gente fazer muito isso através das barras, porque as barras vão limpando o seu subconsciente, tá? Então, dá pra fazer muito isso, deixa eu ver, porque o PNL, a reprogramação neurolinguística, ela vai fazendo uma ressignificação, né, nas suas sinapses, nas suas células, tá? Então a gente vai poder trabalhar, porque quando eu vejo a máscara do masoquista, a gente vai trabalhar a criança ferida que existe dentro da pessoa, tá? Nós vamos ressignificar essa criança dentro dessa pessoa, tá bom? E é isso, meus amores. Então, quando eu fizer a outra live, fiquem espertos aí, fiquem de olho aqui na minha página, porque eu vou trazer ainda a ferida da traição e da injustiça. Lembrando, gente, que todas essas feridas nós estamos trazendo, às vezes, inconscientemente. Então, às vezes, inconscientemente, eu projeto no outro o que o outro quer que eu faça, tá? Por quê? Ah, mas como assim? Por exemplo, você pode projetar na outra pessoa que essa pessoa vai começar a ficar fria com você, tá? Fria, vai começar a ficar mais distante de você, sabe por quê? Sabe como que você projeta? Porque assim, lembra que nós criamos o nosso pensamento? Então, no meu pensamento eu começo a falar assim, nossa, parece que a pessoa tal fica feia, está distante de mim. Você começa a imaginar, a sua mente começa a criar isso. A pessoa está distante de mim. A pessoa, será que está tendo alguém na vida dela? Será que está tendo algum caso? Será que ela está falando com alguém no WhatsApp? Será que... Então você está começando a criar.
E essa criação que a sua mente está fazendo, ela vai projetar para o outro, entendeu? Ela vai projetar para o outro através dessa ferida. Então, ela projetando para outra pessoa através dessa ferida, essa pessoa, ela vai projetar fora de si. Você entendeu? Então, de repente, essa pessoa começa a se distanciar de você mesmo, só que você não vê o porquê. Porque tá tudo indo tão bem dentro da nossa casa, por que essa pessoa está distanciando de mim? Porque eu estou projetando nela que ela vai fazer isso. Entendeu? E inconscientemente essa pessoa está recebendo essa energia de você, essa projeção, porque nós projetamos fora, ela está recebendo essa projeção e ela vai fazer. Tá? E de repente ela fez e de repente ela fala assim, nossa, o que aconteceu comigo e com fulano, com a fulana? A gente vivia tão bem, de repente, do nada parece que morreu o que eu sentia, parece que distanciou um do outro, né? Então, gente, antes que aconteça isso, vamos ressignificar, vamos fazer um tratamento, tá? Eu tô vendo aqui, quem que tá aqui falando, deixa eu ver, Vitor. Eu consigo me reconhecer dentro dessas situações sem saber lucidamente de tudo isso. Exatamente, Vitor. Você sabia que a gente pode vir aqui, você faz uma avaliação, eu faço uma avaliação radiestésica, ali eu vou ver quais são as feridas que você carrega, e dentro da sessão de terapia, o que eu aconselho é primeiro a gente cuidar de você, do seu campo energético, tá? Do seu campo áurico. A gente, antes de tratar essa ferida, a gente precisa cuidar de você, porque na radiestesia eu vou ver como é que você se encontra, o seu campo físico, energético, espiritual, mental, tá? A gente vai ver como que você se encontra e proporcionar primeiro a cura, elevar essa vibração para você, do seu campo. Levando essa vibração, a gente vai entrar com PNL para ressignificar essas situações, tá? A gente pode tratar o seu campo através do equilíbrio dos chakras, da barra de Axis. A gente pode ressignificar através da reflexo podal também, tá bom? Então, a gente vai ressignificando esse campo, elevando essa vibração tua através de florais, tá? De aromaterapia, que eu trabalho aqui numa sessão só, fitoterapia, frequência terapia, tá bom? E daí, elevando essa frequência tua, a gente vai começar a ressignificar essas feridas em você. Certo, Vitor? Se quiser, me procura aí e vamos agendar uma sessão aqui, tá bom? Então, gente, é preciso... como que eu sei que ferida que eu carrego? É a avaliação radiestésica. Eu posso fazer essa radiação radiestésica via WhatsApp também. Eu cobro R$120 para fazer a avaliação, tá bom? Agora, a pessoa que fecha a sessão comigo, a avaliação já está inclusa, certo? Então, se a pessoa quer, eu só quero saber quais feridas eu carrego, como que eu estou, tá? Então, eu cobro R$120 para fazer essa avaliação via WhatsApp. Dá para fazer via WhatsApp. Então, gente, o processo de cura, a pessoa precisa querer. A pessoa precisa falar, a partir do momento, olha, eu carrego essas duas feridas, como é que eu faço para eu melhorar? Porque lembrando, gente, tudo que nós pensamos é projeção nossa no outro, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Uma esposa que acha que o marido trai ela direto. Ele é sem vergonha, é vagabundo, ele me trai, ele tá no WhatsApp, não sei o que. Quer dizer, você já tá criando na tua mente para que isso aconteça. E vai ajudar que a pessoa tome a situação, entendeu? Tome a medida, dê aquele passo para a situação. Uma pessoa que fala, por exemplo, meu marido ele bebe demais, né? Ele bebe demais, só fica no bar, bebe demais, chega bêbado em casa, então ela fica criando assim, você bebe demais, ela tá afirmando, gente, palavra tem poder, ela tá afirmando, você bebe demais, então ela tá dizendo o que ele tem que fazer,
entendeu? O que a outra pessoa tem que fazer. Então, gente, a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. A gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos, porque toda essa energia nossa, ela influencia, ela reverbera na pessoa que está ao nosso lado e possivelmente ela vai fazer essa projeção para essa pessoa, tá bom? E essa pessoa, ela vai projetar para fora o que você está querendo, o que você está pedindo, tá? Então a gente precisa ter cuidado. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, fique ligado aqui na live, que eu vou trazer mais 2 feridas para você, talvez amanhã ou depois, se der certo, se der tempo, tá? Porque eu também quero falar aqui, gente. Eu quero que vocês me sigam no TikTok. Comecem a me seguir no TikTok, porque eu também tô pondo baralho cigano, tá? E o meu baralho, o meu tarô intuitivo, zen, das bruxas, o baralho cigano, ele tem uma legalidade, né, através da espiritualidade, para uma continuação das minhas terapias aqui, tá bom? Então o meu baralho, o tarô, o baralho cigano, não é de adivinhação. Ai, não sei, o que vai acontecer no seu futuro? Não sei, meu filho, não sei, tá? Eu vou pôr apenas aqui na mesa a tua vida. Você vai olhar para a tua vida, o que está acontecendo e o que você precisa fazer para resolver determinada situação. Então, aproveitem, porque tá acabando a minha promoção, tá? 30 minutos é R$25, ok? Daqui a pouco eu vou voltar ao preço normal, tá bom? Porque 1 hora da tiragem é R$150 que eu cobro. E, gente, não é só o baralho. O baralho, ele vem com uma terapia junto para você. Eu vou indicar ferramentas, eu vou... dependendo do que vier aqui no meu ouvidinho aqui, eu vou indicar alguma ferramenta, alguma coisa para você fazer, para que você melhore aquela situação que está ali, que você está vendo ali, né? Agora, se a situação for maravilhosa, ótimo, aplausos para você, né? Que coisa boa! Então, gente, eu quero que vocês me sigam no TikTok, que eu estou lá como EmoSer também, tá bom? Se eu conseguir vários seguidores, eu não sei quantos mil eu preciso lá, vou começar a fazer lives diferenciadas com o baralho lá, tá bom? E aqui, gente, nós vamos com as terapias, eu vou falando das feridas, vou trazendo para vocês algumas coisas que são bacanas, são importantes que vocês conheçam também, tá? Falando das minhas terapias que eu faço, claro. E tenho mais uma página aqui no Instagram que chama Constela Azul, _, tá? Que é uma página dedicada a pessoas que possuem pessoas com autismo na família, ou que conheçam pessoas dentro do espectro, tá bom? Porque eu também sou especialista nessa área, tá bom? Então, quem sentir, me siga lá também. E me siga no TikTok, preciso de público. Gente, no YouTube também tô lá, como EmoSer. Vão no YouTube, que as lives que eu faço aqui eu mando pra lá. Mas preciso de seguidores. Bora lá me ajudar, gente. Bora lá me ajudar, que daí, se eu conseguir o que eu preciso. Porque assim, é um sonho muito grande que eu tenho pra eu poder realizar aqui, tá? Eu venho trazendo um sonho que não é barato, não é barato. Vou falar isso. Não vou falar a respeito desse sonho agora, mas eu preciso de seguidores, eu preciso conseguir seguidores para que eu possa ser monetizada, para que eu possa realizar esse sonho. Esse sonho é de um pensamento para o coletivo, entenderam? Então não é para o meu umbigo, é para o coletivo. Então eu preciso logo que isso aconteça, tá? Então, gente, bora aí saber quais são as feridas que eu carrego, eliminar esse lixo de dentro de mim, viver feliz, tá bom? Porque nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos saudáveis, para sermos abundantes. Deus não pôs a gente aqui para a gente viver na miséria, na doença, sabe, na preocupação, pensando que o outro pensa de mim, no julgamento. Não, gente, tá? Cada um vivendo, assim, o melhor, da melhor maneira possível, mas sempre com a vibração lá em cima, gente. Com a vibração lá em cima, tá? Mais de 540 Hz a gente precisa, que é pra cima da alegria. Então, é lógico, ninguém vive feliz o tempo todo, mas quando você perceber que a sua energia tá caindo, que a sua vibração tá caindo, banho de alecrim, louro e manjericão, do pescoço para baixo, tá?
Vai lá, toma seu banho normal, pega a água, ferve a água, desliga, joga alecrim, manjericão e louro ali dentro, tampa, espera, lógico, que esfriar, joga na frente do pescoço para baixo, costa do pescoço para baixo. O manjericão te dá um up, o alecrim tira energia ruim e o louro atrai din-din, entendeu? Então, façam os banhos. Sentiu a energia cair? Bora pro banho, gente, tá bom? Vamos deixar a energia alta, elevada, é isso que a gente precisa, tá bom? Então, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Se puderem, compartilhem meus vídeos aqui no Instagram também, para algumas pessoas que precisam às vezes ouvir. Eu tenho várias lives ali no meu feed, né? Então, assistam, escutem, porque assim, as pessoas que param determinado vídeo é porque tá precisando ouvir aquilo. Então, escutem até o fim, tenham paciência, tá? Que eu tenha sido um pouquinho de contribuição para vocês hoje. E um beijo no coração e vai lá no TikTok. Me sigam rapidinho e peça para os seus amigos me seguir, gente. Me ajudem lá. Um beijo.